Você já se perguntou o que acontece com a energia de pessoas que sofreram intensamente em um lugar? Existem locais onde a dor foi tanta, o desespero tão profundo, que algo permanece grudado nas paredes, nos corredores, nas memórias do próprio espaço. Os sanatórios são esses lugares, construídos para curar, mas muitas vezes transformados em câmaras de horror onde a esperança morria antes dos pacientes. Se você tem coragem de descobrir o que realmente acontece quando profissionais corajosos ousam trabalhar nesses locais amaldiçoados, prepare-se, porque hoje eu vou te contar 5 histórias documentadas de sanatórios abandonados no Brasil. Relatos reais de enfermeiros, seguranças e médicos que enfrentaram o inexplicável e sobreviveram para contar. Mas antes de começar, deixa eu te avisar. Se você é daqueles que duvida do sobrenatural, essas histórias vão te fazer repensar tudo. E se você já acredita, bem, talvez seja melhor deixar uma luz acesa hoje à noite. Primeira história: o segurança do sanatório. São Vicente Roberto Santos, de 38 anos, trabalhou por 7 anos como segurança noturno em hospitais de Belo Horizonte. Ele era conhecido pela sua postura cética e racional, o tipo de pessoa que não acredita em fantasma, nem quando está vendo um na sua frente. Quando conseguiu o emprego no antigo Sanatório São Vicente, um prédio dos anos 1940, que estava sendo reformado para virar uma clínica particular, Roberto achou que seria apenas mais um trabalho rotineiro. O Sanatório São Vicente ficava na região da Pampulha, um prédio imponente de 4 andares que funcionou por mais de 40 anos tratando pacientes com tuberculose. O local foi fechado nos anos 1990, quando a doença estava mais controlada, e ficou abandonado por quase uma década, antes da empresa de Roberto assumir a segurança durante as obras de reforma. A primeira coisa que Roberto notou no sanatório foi o silêncio. Não um silêncio normal, mas algo denso, pesado, como se o próprio ar se recusasse a vibrar naqueles corredores. As paredes ainda tinham aquela cor verde hospital desbotada, e mesmo com as janelas abertas durante o dia, o cheiro de éter e desinfetante permanecia impregnado. Durante as 2 primeiras semanas, nada de anormal aconteceu. Roberto fazia suas rondas, checava as janelas, garantia que nenhum invasor ou vândalo entrasse no prédio. Era um trabalho tranquilo, até solitário demais para o seu gosto. Ele costumava dizer que preferia hospitais cheios de gente, porque pelo menos tinha movimento. Foi numa terça-feira de abril de 2018 que Roberto ouviu o primeiro som estranho. Eram quase 2 da manhã quando ele estava no térreo, checando as portas principais, e ouviu distintamente o barulho de uma maca sendo empurrada no 2º andar. O som metálico das rodinhas no piso era inconfundível. Roberto conhecia esse ruído de todos os hospitais onde havia trabalhado. Ele subiu as escadas devagar, lanterna na mão, esperando encontrar algum operário que havia esquecido o equipamento no local. Mas quando chegou ao 2º andar, o corredor estava completamente vazio. Não havia uma única maca no prédio inteiro. Todas tinham sido retiradas anos antes. Roberto tentou racionalizar. Talvez fosse o vento balançando alguma porta solta ou os canos da construção se ajustando com a mudança de temperatura. Ele era bom em encontrar explicações lógicas para tudo. Mas o som voltou na noite seguinte. E na outra, sempre no mesmo horário, sempre vindo do 2º andar. Roberto começou a subir mais rápido tentando pegar, seja lá o que fosse, em flagrante. Nunca conseguiu. Na quinta-feira da 3ª semana, Roberto decidiu ficar posicionado no 2º andar a noite inteira. Se algo estava fazendo aquele barulho, ele ia descobrir o que era. Ele se instalou numa cadeira no meio do corredor principal, de onde podia ver ambas as extremidades, e esperou. Às 2 da manhã, em ponto, o som começou. Mas dessa vez Roberto percebeu algo que o fez questionar sua própria sanidade. O barulho não estava vindo de nenhuma direção específica. Era como se estivesse acontecendo ao redor dele, como se múltiplas macas estivessem sendo empurradas pelos corredores ao mesmo tempo. Roberto levantou da cadeira e começou a andar pelo corredor, tentando localizar a origem do som. Foi quando ele notou que suas pegadas no chão empoeirado não estavam sozinhas. Havia outras marcas no piso, como se alguém de pés descalços tivesse caminhado por ali recentemente. Pegadas pequenas, de mulher, leading from room to room. Ele seguiu as pegadas até a antiga ala feminina, onde ficavam os quartos das pacientes mais graves. As portas dos quartos estavam abertas, rangendo levemente com o vento que entrava pelas janelas quebradas. E foi quando Roberto viu algo que fez seu sangue gelar.
No último quarto da ala feminina, a cama estava feita. Não simplesmente organizada, estava completamente arrumada, com lençóis limpos e dobrados, travesseiro fofo e uma pequena boneca de pano sobre o criado mudo, como se alguém estivesse esperando uma paciente chegar. Roberto tinha certeza absoluta de que aquele quarto estava vazio na véspera. Ele havia checado pessoalmente todos os cômodos durante sua ronda. Não havia lençóis limpos em lugar nenhum do prédio. As obras de reforma ainda nem tinham começado a parte interna. Foi quando ele ouviu a voz. Uma voz fraca, feminina, vinda de dentro do quarto arrumado. Uma voz que sussurrava uma palavra que Roberto nunca conseguiu esquecer. Obrigada. Roberto correu. Pela primeira vez em 7 anos de trabalho em hospitais, ele correu como um covarde. Desceu as escadas de 3 em 3 degraus, atravessou o térreo sem olhar para trás e só parou quando chegou à guarita na entrada do terreno. Ele passou o resto da madrugada tentando se convencer de que havia imaginado tudo. Que o estresse do trabalho, a solidão, o ambiente sombrio, tudo isso junto, havia criado uma alucinação. Mas quando amanheceu e Roberto voltou para fazer a checagem final antes do turno diurno, ele encontrou algo que mudou sua perspectiva para sempre. No chão do térreo, bem na entrada do sanatório, havia uma pequena poça de água. Água limpa, cristalina, que formava perfeitamente o formato de uma lágrima. Roberto pediu demissão naquele mesmo dia. Hoje ele trabalha em um shopping center, onde o pior fantasma que pode encontrar é um adolescente fazendo pegadinha. Ele nunca mais quis saber de hospitais. Mas toda vez que chove, Roberto lembra daquela lágrima no chão do sanatório e se pergunta: quantas almas ainda estão presas naquele lugar, esperando por uma última palavra de gratidão? Segunda história. A enfermeira do hospital, Santa Teresa Luciana Oliveira, sempre soube que queria trabalhar ajudando pessoas. Aos 29 anos, formada em enfermagem há 5 anos, ela tinha uma reputação impecável entre os colegas de Ribeirão Preto. Era conhecida pela dedicação, pela paciência com pacientes difíceis e, principalmente, pela coragem de trabalhar nos turnos que ninguém mais queria. Quando surgiu a oportunidade de um trabalho temporário no antigo Hospital Santa Teresa, Luciana não hesitou. O pagamento era excelente e a função era simples: supervisionar o transporte de equipamentos médicos do prédio abandonado para o novo complexo hospitalar que estava sendo construído na cidade. O Hospital Santa Teresa funcionou de 1955 a 2003, servindo principalmente como centro de tratamento para doenças mentais e casos de longa internação. O prédio, localizado na zona rural de Ribeirão Preto, era uma estrutura imponente de 3 andares, com jardins internos que um dia foram belos, mas agora estavam tomados pelo mato. Luciana foi contratada junto com uma equipe de 6 operários para catalogar e embalar equipamentos médicos que ainda tinham valor. O trabalho deveria durar 3 semanas, com horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Trabalho diurno, sem complicações. O primeiro dia passou sem problemas. A equipe se concentrou no térreo, onde ficavam os consultórios e a administração. Havia muito equipamento médico antigo, mas ainda funcional. Estetoscópios, aparelhos de pressão, até algumas cadeiras de rodas em bom estado. Foi no segundo dia, quando começaram a trabalhar no primeiro andar, que Luciana notou algo estranho. O andar superior era onde ficavam os quartos dos pacientes psiquiátricos, e mesmo depois de 7 anos abandonado, alguns quartos ainda tinham objetos pessoais esquecidos: pentes, óculos, fotografias amareladas grudadas na parede. Luciana sempre teve uma sensibilidade especial para perceber quando as pessoas estavam sofrendo. Era uma qualidade que a tornava uma excelente enfermeira, mas que às vezes a sobrecarregava emocionalmente. No primeiro andar do Santa Teresa, essa sensibilidade estava em alerta máximo. Havia uma tristeza palpável nos corredores. Não apenas a melancolia natural de um lugar abandonado, mas algo mais profundo, como se as paredes ainda guardassem o eco de décadas de sofrimento mental e isolamento. O quarto 237 chamou a atenção de Luciana desde o primeiro momento. Diferente dos outros, este estava completamente limpo, sem poeira, sem teias de aranha, sem folhas secas que o vento costuma trazer. As janelas estavam fechadas, mas havia um cheiro doce no ar, como perfume de lavanda. Luciana perguntou aos operários se alguém havia limpado aquele quarto especificamente. Todos negaram. O supervisor da obra também confirmou que nenhuma equipe de limpeza havia trabalhado no prédio desde que foi fechado.
Na parede do quarto 237 havia uma única fotografia. Uma mulher jovem, talvez de 25 anos, sorrindo timidamente para a câmera. Ela usava um vestido simples dos anos 1960 e segurava um buquê de lavanda. No verso da foto, alguém havia escrito: Helena, sempre esperando. Luciana sentiu uma conexão imediata com aquela imagem. Havia algo na expressão da mulher que a tocou profundamente. Um misto de esperança e resignação que ela reconhecia nos olhos de muitos pacientes com quem havia trabalhado. Durante o terceiro dia de trabalho, Luciana começou a ouvir uma música vinda do quarto 237. Era uma melodia suave, como alguém cantarolando baixinho. Uma voz feminina, delicada, que parecia estar cantando uma canção de ninar. Toda vez que Luciana se aproximava do quarto para investigar, a música parava. Mas assim que ela se afastava, a melodia recomeçava, sempre a mesma sequência musical, sempre na mesma intensidade baixa e melancólica. Os operários não conseguiam ouvir nada. Quando Luciana perguntava: "Vocês não estão escutando essa música?", todos paravam para prestar atenção e balançavam a cabeça negativamente. Para eles, o corredor estava em completo silêncio. No quarto dia, Luciana decidiu almoçar dentro do quarto 237. Ela queria entender o que estava acontecendo, por que aquele espaço específico a afetava tanto. Sentou-se no chão, de costas para a parede onde estava pendurada a fotografia de Helena, e abriu sua marmita. Foi quando ela sentiu uma presença se sentar ao seu lado. Não foi algo visual. Luciana não viu nada, mas ela sentiu distintamente o peso de alguém se acomodando no chão ao seu lado, como quando uma pessoa se senta perto de você e você percebe o movimento mesmo de olhos fechados. Luciana continuou comendo, fingindo que nada estava acontecendo. Mas então, ela ouviu algo que a fez parar de mastigar. Alguém estava chorando baixinho ao seu lado. Um choro contido do tipo que você faz quando não quer incomodar ninguém. "Helena?", Luciana sussurrou para o ar. O choro parou imediatamente. "Helena, você está bem?", ela continuou, sentindo-se um pouco ridícula por estar falando sozinha, mas incapaz de parar. Foi quando Luciana sentiu algo que mudou sua compreensão sobre vida e morte para sempre. Uma mão gelada tocou suavemente sua mão direita. Não foi um toque assustador ou ameaçador, foi o toque de alguém que precisava desesperadamente de contato humano. Luciana olhou para sua mão direita e não viu nada, mas a sensação era inconfundível. Dedos finos e frios entrelaçados com os seus, uma pegada delicada mas firme de alguém que não queria ficar sozinha. "Você está esperando alguém, Helena?", Luciana perguntou gentilmente. A resposta veio como um sussurro diretamente em seu ouvido. Ele prometeu que voltaria. Luciana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela entendeu imediatamente a tragédia daquela alma perdida. Helena havia sido uma paciente psiquiátrica que morreu esperando por alguém que prometeu visitá-la e nunca apareceu. E agora ela permanecia presa naquele quarto, ainda esperando, ainda acreditando que a promessa seria cumprida. "Helena", Luciana disse com a voz embargada. "Às vezes as pessoas fazem promessas que não conseguem cumprir. Isso não significa que elas não se importavam com você." A mão gelada apertou os dedos de Luciana com mais força. "Mas você não precisa mais esperar", Luciana continuou. "Você pode descansar agora. Você pode ir em paz." O que aconteceu em seguida foi algo que Luciana jamais conseguiu explicar adequadamente. O quarto inteiro se encheu com o perfume de lavanda, tão intenso que ela quase perdeu o fôlego. Uma brisa suave, impossível de existir em um ambiente fechado, circulou pelo cômodo. E então Luciana ouviu claramente a voz de Helena, não mais sussurrando, mas falando com clareza e gratidão. "Obrigada por me ensinar que não preciso mais esperar." A mão gelada soltou os dedos de Luciana lentamente, como uma despedida carinhosa. O perfume de lavanda foi diminuindo gradualmente até desaparecer completamente. O quarto voltou ao seu silêncio normal. Quando Luciana olhou para a parede, a fotografia de Helena não estava mais lá. No dia seguinte, Luciana terminou seu trabalho no Hospital Santa Teresa. Ela nunca contou detalhes dessa experiência para os colegas, mas mudou profundamente sua abordagem com pacientes terminais. Agora, ela sempre se certifica de que eles saibam que é ok deixar ir, que é ok parar de esperar. Luciana ela ainda trabalha como enfermeira, mas agora se especializou em cuidados paliativos. Ela diz que aprendeu com Helena que às vezes a melhor medicina que podemos oferecer é a permissão para descansar.
E toda vez que ela sente o perfume de lavanda em algum lugar, Luciana sorri e pensa: mais alguém aprendeu a parar de esperar. Terceira, história. O técnico do Sanatório Campos do Jordão, Daniel Moreira, tinha apenas 24 anos quando conseguiu seu primeiro emprego como técnico em radiologia no projeto de restauração do antigo Sanatório Campos do Jordão. Recém-formado e cheio de energia, ele via aquela oportunidade como o começo perfeito da sua carreira. O salário era bom, a experiência seria valiosa, e trabalhar nas montanhas de São Paulo parecia quase como umas férias remuneradas. O Sanatório Campos do Jordão foi construído em 1928, especificamente para tratamento de tuberculose. Durante décadas foi considerado um dos melhores centros de tratamento do país, aproveitando o clima de montanha para ajudar na recuperação dos pacientes. O prédio principal tinha 5 andares e foi projetado para acomodar mais de 300 pacientes simultâneos. Daniel foi contratado para trabalhar com uma equipe de especialistas em equipamentos médicos antigos. Sua função era avaliar, restaurar e catalogar máquinas de raio-x e outros equipamentos de diagnóstico que haviam sido deixados no sanatório quando este fechou em 1982. Muitas dessas máquinas eram peças históricas valiosas que seriam doadas a museus médicos. O trabalho era fascinante para Daniel, que sempre foi apaixonado por tecnologia médica vintage. As antigas máquinas de raio-x dos anos 1940 e 1950 eram verdadeiras obras de engenharia, construídas para durar décadas. Mesmo depois de tanto tempo abandonadas, muitas ainda estavam em condições surpreendentemente boas. Durante a primeira semana, Daniel se concentrou no equipamento do térreo. Era um trabalho meticuloso que exigia paciência e conhecimento técnico, mas ele adorava cada minuto. Havia algo quase mágico em dar vida novamente àquelas máquinas que salvaram tantas vidas. Foi quando ele começou a trabalhar com os equipamentos do 5º andar que as coisas estranhas começaram a acontecer. O 5º andar era onde ficavam os casos mais graves, pacientes terminais que vinham para o sanatório como último recurso. Era um lugar onde muitas pessoas tinham morrido ao longo dos anos. A primeira máquina de raio-x que Daniel tentou restaurar no 5º andar era uma Philips de 1952, localizada numa sala que havia sido usada para exames de tórax. A máquina estava em excelente estado físico, mas quando Daniel a ligou para testar, algo inexplicável aconteceu. Em vez de permanecer em stand-by como deveria, a máquina começou a funcionar sozinha. O tubo de raio-x se ativou, girando lentamente como se estivesse examinando um paciente invisível. Daniel rapidamente desligou o equipamento, assumindo que havia algum problema elétrico no sistema. Mas quando ele desmontou a máquina para verificar a fiação, tudo estava perfeito. Não havia nenhum defeito que pudesse causar aquele funcionamento autônomo. Daniel remontou tudo e testou novamente. A máquina funcionou normalmente. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. E no outro. Sempre no mesmo horário da tarde, por volta das 3 horas, a máquina de raio-x começava a operar sozinha, como se estivesse examinando pacientes fantasmas. Daniel decidiu investigar. Ele instalou uma câmera para filmar a máquina durante o período em que ela apresentava o comportamento estranho. O que ele viu no vídeo o deixou perplexo. No exato momento em que a máquina começava a funcionar, era possível ver uma sombra tênue se posicionando onde deveria estar o paciente. A princípio, Daniel pensou que fosse apenas um problema de iluminação ou um defeito na câmera. Mas quando ele analisou frame por frame, a sombra tinha forma humana definida. Alguém magro, provavelmente jovem, se posicionando para um exame de tórax. Intrigado e levemente preocupado, Daniel decidiu ficar pessoalmente na sala durante o horário do fenômeno. Às 3 da tarde do dia seguinte, ele estava sentado numa cadeira no canto da sala, observando a máquina de raio-x. Pontualmente às 3, a máquina se ativou. O tubo começou a girar, o painel de controle se iluminou e Daniel pôde ouvir claramente o zumbido característico do equipamento funcionando. Mas o que mais o impressionou foi o que ele sentiu: uma presença na sala. Não era algo visual. Daniel não conseguia ver nada de anormal, mas havia definitivamente alguém ali com ele. Ele podia sentir o peso de uma pessoa na sala, como quando você sabe que não está sozinho mesmo de olhos fechados. E então Daniel ouviu algo que o fez questionar sua própria sanidade: o som de alguém tossindo. Uma tosse seca, dolorosa, do tipo que ele havia aprendido a associar com tuberculose avançada durante seus estudos médicos. "Olá?", Daniel disse para o ar,
sentindo-se idiota, mas incapaz de ficar quieto. A tosse parou imediatamente. A máquina de raio-x continuou funcionando por mais alguns segundos e depois se desligou sozinha, como sempre fazia. Daniel saiu da sala confuso e perturbado. Ele era um homem de ciência, alguém que acreditava em explicações lógicas para tudo. Mas o que estava presenciando desafiava qualquer lógica que ele conhecesse. Na noite daquela quinta-feira, Daniel decidiu pesquisar a história específica do 5º andar do sanatório. Ele encontrou registros médicos antigos na biblioteca de Campos do Jordão e descobriu algo que o fez entender tudo. A sala onde ele estava trabalhando havia sido o local de trabalho do Dr. Henrique Ferreira, um radiologista que dedicou 20 anos de sua vida ao sanatório. Dr. Henrique era conhecido pela dedicação extrema aos pacientes. Ele próprio contraiu tuberculose trabalhando lá e morreu em 1963, aos 41 anos. Mais impactante ainda, os registros mostravam que Dr. Henrique tinha o hábito de fazer exames de raio-x sempre às 3 da tarde, porque acreditava que esse era o horário do dia em que os pulmões dos pacientes estavam mais relaxados e as imagens ficavam mais claras. Daniel percebeu que não estava testemunhando algo aterrorizante, mas sim tocante. Dr. Henrique continuava fazendo seu trabalho mesmo depois da morte, ainda cuidando de pacientes que talvez também permanecessem presos naquele lugar. No dia seguinte, Daniel tomou uma decisão que mudou completamente sua experiência no sanatório. Em vez de tentar ignorar ou explicar o fenômeno, ele decidiu conversar com o Dr. Henrique. Às 3 da tarde, quando a máquina começou a funcionar sozinha, Daniel disse em voz alta: Dr. Henrique, eu sei que o senhor está aí. Eu sou Daniel. Também trabalho com radiologia. Posso ajudar em alguma coisa? O que aconteceu em seguida foi extraordinário. A máquina parou de funcionar momentaneamente, como se alguém tivesse pausado para escutar. Então Daniel ouviu uma voz fraca, mas clara. Você pode verificar se as imagens estão nítidas? Eu preciso ter certeza de que o diagnóstico está correto. Daniel sentiu lágrimas nos olhos. Aquele médico dedicado ainda estava preocupado com a qualidade do seu trabalho, ainda queria garantir que seus pacientes recebessem o melhor cuidado possível. Doutor, Daniel respondeu com a voz embargada. Suas imagens sempre foram perfeitas. O senhor salvou muitas vidas aqui. Pode descansar agora. Houve um silêncio longo. Então Daniel ouviu algo que nunca esqueceria. Obrigado por me dizer isso. Eu estava preocupado que tivesse deixado algum caso sem diagnóstico. A máquina de raio-x funcionou uma última vez, muito suavemente, quase como um suspiro. Depois se desligou e nunca mais voltou a funcionar sozinha. Daniel terminou seu trabalho no sanatório 2 semanas depois. Ele restaurou com carinho especial a máquina de raio-x do Dr. Henrique, que agora está exposta no Museu da Medicina de São Paulo com uma placa que diz: em memória dos médicos que dedicaram suas vidas a salvar outras vidas. Hoje, Daniel é um dos radiologistas mais respeitados de São Paulo. Ele sempre conta para seus residentes a história do Dr. Henrique, explicando que a medicina não é apenas sobre tecnologia, mas sobre dedicação humana que transcende até mesmo a morte. E toda vez que Daniel vê uma imagem de raio-x perfeita, ele sussurra: Obrigado, Dr. Henrique, por me ensinar que ser médico é uma missão que nunca termina. Quarta história. A auxiliar do hospital, Santo Antônio Mariana Costa, tinha 31 anos e 12 anos de experiência como auxiliar de enfermagem quando aceitou o trabalho temporário no antigo Hospital Santo Antônio em Santos. O hospital havia fechado em 2007, após décadas funcionando como centro de tratamento para idosos com doenças crônicas, e agora estava sendo preparado para demolição. A função de Mariana era simples: supervisionar a remoção segura de materiais médicos que ainda tinham valor, especialmente medicamentos controlados que precisavam ser descartados seguindo protocolos rigorosos. Era um trabalho burocrático, mas o pagamento era excelente e duraria apenas um mês. O Hospital Santo Antônio havia sido construído em 1961 e, diferente de outros hospitais da época, foi projetado especificamente para cuidados de longa duração. Muitos pacientes viviam lá por anos, alguns até por décadas. Era um lugar onde pessoas vinham para morrer com dignidade quando suas famílias não podiam mais cuidar delas. Mariana sempre teve uma relação especial com pacientes idosos. Durante sua carreira, ela havia trabalhado principalmente em geriatria e cuidados paliativos.
Havia algo na sabedoria e na fragilidade dos mais velhos que a tocava profundamente. O primeiro andar do Hospital Santo Antônio ainda mantinha a estrutura original. Quartos pequenos, mas aconchegantes, cada um projetado para parecer mais com um quarto residencial do que hospitalar. Mesmo abandonado, era possível perceber o carinho com que aquele lugar havia sido planejado. Durante a primeira semana, Mariana se concentrou na farmácia e nos depósitos de medicamentos. Era um trabalho meticuloso que exigia documentar cada frasco, cada comprimido, cada ampola antes do descarte. Ela gostava da precisão necessária. Era reconfortante ter protocolos claros para seguir. Foi na segunda semana, quando começou a trabalhar nos quartos do segundo andar, que Mariana começou a notar coisas estranhas. O segundo andar havia sido destinado aos pacientes com demência avançada, pessoas que haviam perdido a capacidade de se comunicar normalmente, mas que ainda precisavam de cuidados constantes. O quarto 218 chamou sua atenção imediatamente. Diferente dos outros que estavam completamente vazios, este quarto ainda tinha uma cama hospitalar no centro, uma cadeira de rodas no canto e uma mesinha de cabeceira com gavetas fechadas. Mariana abriu as gavetas da mesinha para verificar se havia medicamentos esquecidos. Na primeira gaveta, ela encontrou coisas comuns. Algumas seringas descartáveis, curativos, termômetros antigos. Mas na segunda gaveta havia algo inesperado. Um caderno de couro vermelho, bem conservado, com páginas amareladas pelo tempo. Curiosa, Mariana abriu o caderno. Era um diário pessoal escrito com letra trêmula, mas ainda legível. As primeiras páginas estavam datadas de outubro de 1999. E logo Mariana percebeu que se tratava do diário de uma paciente chamada Dona Amélia Rodrigues. Outubro de 1999. Hoje chegou mais uma pessoa aqui no hospital. Ela parece tão assustada quanto eu estava no meu primeiro dia. Tentei sorrir para ela, mas ela não olhou para mim. As pessoas aqui ficam muito tempo sem olhar umas para as outras. É como se tivéssemos medo de ver nosso futuro nos olhos dos outros. Mariana continuou lendo, fascinada pela lucidez e sensibilidade daquela mulher. O diário revelava a vida cotidiana de uma paciente com início de demência que ainda mantinha momentos de clareza mental cristalina. Novembro de 1999. A enfermeira nova, Carla, é muito gentil. Ela sempre pergunta como foi meu dia, mesmo quando eu não consigo responder direito. Hoje eu consegui lembrar o nome das minhas 3 filhas. Escrevo aqui para não esquecer. Rosa, Lívia e Marcela. Rosa, Lívia e Marcela. Rosa, Lívia e Marcela. As páginas seguintes mostravam a progressão da doença. A letra ficava cada vez mais trêmula, as frases mais confusas, mas sempre havia trechos de uma clareza comovente. Dezembro de 1999. Não sei que dia é hoje, mas sei que é dezembro porque vejo luzes de Natal pelas janelas. Tento lembrar dos natais com minhas filhas. Havia um bolo de chocolate que eu fazia. Ou era a minha mãe que fazia. As memórias estão todas misturadas, como tinta derramada na água. Mariana se sentou na cama do quarto para continuar lendo. Havia algo hipnotizante naquelas palavras. Uma humanidade crua que a tocava profundamente. Cada página revelava a luta diária de uma mente que tentava se manter conectada com a realidade. Janeiro de 2000. Uma moça nova começou a trabalhar aqui. Ela tem olhos gentis. Não consigo lembrar o nome dela, mas sei que ela me trata como se eu ainda fosse uma pessoa de verdade. Isso é raro aqui. A maioria das pessoas fala conosco como se fôssemos crianças, ou pior, como se fôssemos móveis. Foi quando Mariana leu a próxima entrada que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Janeiro de 2000. A moça dos olhos gentis se chama Mariana. Ela não sabe ainda, mas vai trabalhar comigo por muito tempo. Eu vou ensinar coisas para ela que ela só vai entender anos depois. Algumas pessoas têm o dom de cuidar, e ela é uma dessas pessoas. Mariana parou de ler e verificou novamente a data. Janeiro de 2000. Mas isso era impossível. Em janeiro de 2000, Mariana tinha apenas 12 anos de idade. Ela não começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem até 2007. E nunca havia trabalhado no Hospital Santo Antônio antes daquele mês. Ela continuou lendo, agora com as mãos tremendo ligeiramente. Fevereiro de 2000. Mariana tem cabelos castanhos e sempre usa um grampo pequeno do lado esquerdo. Ela tem uma marca de nascença no pulso direito, pequena, em formato de lua crescente. Ela não sabe que eu noto essas coisas, mas uma mente que está se perdendo às vezes enxerga detalhes que uma mente sã ignora. Mariana deixou o diário cair.
Ela tocou instintivamente o grampo em seu cabelo, do lado esquerdo, como sempre usava. Depois olhou para o pulso direito, onde havia uma pequena marca de nascença que ela costumava esconder. Uma marca em formato de lua crescente que só pessoas muito próximas conheciam. Como Dona Amélia poderia saber desses detalhes? Como poderia ter escrito sobre Mariana em 2000, 7 anos antes de ela se tornar auxiliar de enfermagem? Com o coração disparado, Mariana pegou o diário novamente e procurou pela última entrada. Estava datada de março de 2000. Março de 2000. Este é meu último dia de clareza. Posso sentir minha mente se afastando definitivamente, como uma maré que vai embora e não volta mais. Mas antes de me despedir de mim mesma, quero deixar uma mensagem para Mariana, que vai ler isto muito tempo depois que eu não for mais capaz de falar. A próxima página estava escrita com uma letra diferente, mais firme, mais clara, como se tivesse sido escrita por outra pessoa. Mariana, você está lendo isto em 2019. Você tem 31 anos e trabalha há 12 anos como auxiliar de enfermagem. Você aceita este trabalho temporário porque precisa do dinheiro extra para ajudar sua mãe com o tratamento médico dela. Sei de tudo isso porque o tempo funciona diferente para quem está morrendo devagar. Mariana sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Como essa mulher poderia saber sobre a doença de sua mãe? Sobre suas motivações financeiras? Sobre detalhes de sua vida que nem ela mesma havia contado para ninguém? Você vai se perguntar como eu sei dessas coisas. A resposta é simples. Quando sua mente está se fragmentando, às vezes os pedaços se espalham pelo tempo. Eu posso ver momentos do futuro misturados com memórias do passado. É assustador, mas também é um presente. Quero que você saiba que sua mãe vai se recuperar completamente. O tratamento que vocês vão começar em abril vai ser um sucesso total. Você não precisa se preocupar tanto. Sua mãe vai viver até os 82 anos e vai conhecer seus 3 netos. Mariana soluçou alto. Sua mãe havia sido diagnosticada com câncer 2 semanas antes, e eles estavam esperando os resultados dos exames para decidir o tratamento. Ninguém sabia disso. Ela havia guardado segredo para não preocupar os colegas de trabalho. Há uma coisa mais importante que preciso te contar, Mariana. Este quarto, o 218, vai ser demolido na próxima semana junto com o resto do hospital. Mas antes disso acontecer, preciso que você faça algo por mim. Preciso que você me ajude a encontrar minhas filhas. Mariana olhou ao redor do quarto vazio, sentindo uma presença que não conseguia explicar. O ar estava mais denso, como se alguém estivesse respirando ao seu lado. Nas gavetas da mesinha de cabeceira, embaixo do forro falso da segunda gaveta, há 3 cartas que escrevi para Rosa, Lívia e Marcela. São as últimas palavras que consegui escrever para elas antes de perder completamente a capacidade de me comunicar. Por favor, entregue essas cartas para elas. Elas moram em Santos, endereços no envelope. Mariana abriu novamente a segunda gaveta e examinou cuidadosamente. No fundo, havia realmente um forro falso que ela não havia notado antes. Ela o levantou delicadamente e encontrou 3 envelopes amarelados pelo tempo, cada um com um nome escrito em letra trêmula: Rosa, Lívia e Marcela. Obrigada, Mariana. Você sempre foi a filha que eu gostaria de ter tido. Cuidadosa, gentil, atenta aos detalhes que importam. Suas pacientes idosas são muito sortudas em ter você. A última linha do diário estava escrita com uma letra quase ilegível, como se tivesse sido feita por alguém lutando contra uma névoa mental. Agora posso descansar. Obrigada por me ajudar a dizer adeus. Quando Mariana terminou de ler, o quarto estava em completo silêncio. Mas ela podia jurar que havia ouvido um suspiro suave, como alguém se deitando para dormir depois de um dia muito longo. Naquela tarde, Mariana encontrou os endereços das 3 filhas de Dona Amélia e conseguiu entregar pessoalmente as cartas para cada uma delas. Rosa, a mais velha, contou que elas haviam procurado desesperadamente por cartas ou bilhetes da mãe depois que ela morreu, mas nunca encontraram nada. Nossa mãe sempre disse que escreveria uma carta de despedida para cada uma de nós, Rosa disse com lágrimas nos olhos. Procuramos por todos os lugares, mas nunca encontramos nada. Como você conseguiu essas cartas? Mariana não soube explicar. Ela simplesmente disse que as encontrou entre os pertences do hospital e achou que deveria entregá-las. 2 semanas depois, quando o Hospital Santo Antônio foi demolido, Mariana estava lá para ver o quarto 218 ser reduzido a escombros. No exato momento em que as paredes do quarto caíram, ela sentiu uma brisa suave.
impossível naquele dia sem vento, e ouviu distintamente uma voz familiar sussurrar: "Obrigada, filha." Os exames da mãe de Mariana saíram na semana seguinte. O câncer estava em estágio inicial e o tratamento seria muito mais simples do que eles esperavam. Os médicos disseram que as chances de cura completa eram de quase 100%. Hoje, 8 anos depois, a mãe de Mariana está com 79 anos e plena saúde. Mariana se casou e tem 2 filhos, com o terceiro a caminho. Ela ainda trabalha como auxiliar de enfermagem, mas agora se especializou em cuidados com pacientes com demência. Ela sempre guarda um exemplar do Diário de Dona Amélia, ela fez uma cópia antes de entregar o original para as filhas e o lê para seus pacientes quando eles estão confusos ou assustados. Suas palavras sobre a dignidade e a humanidade que permanecem mesmo quando a mente se fragmenta ajudam outros profissionais a tratarem seus pacientes com mais compaixão. E toda vez que Mariana cuida de uma paciente idosa com demência, ela sussurra: "Você ainda é uma pessoa de verdade. Você ainda importa." Quinta história: o médico do sanatório Presidente Vargas. Dr. Carlos Mendoza tinha 45 anos e 20 anos de carreira como psiquiatra quando aceitou a tarefa mais estranha de sua vida profissional. O antigo sanatório Presidente Vargas, em Recife, estava sendo convertido em um centro cultural, e a prefeitura precisava de um relatório médico sobre as condições do prédio antes de liberar as obras de reforma. O sanatório Presidente Vargas funcionou de 1934 a 1995, sendo um dos maiores centros de tratamento psiquiátrico do Nordeste. Durante suas 6 décadas de funcionamento, passou por diferentes fases, desde os tratamentos primitivos dos anos 1930 até as tentativas de humanização da psiquiatria dos anos 1980. Carlos havia estudado a história do local durante sua formação médica. Era um exemplo clássico da evolução e dos erros da psiquiatria brasileira. Nos primeiros anos, tratamentos como hidroterapia e contenção física eram comuns. Mais tarde, houve experiências controversas com eletroconvulsoterapia e medicações experimentais. A função de Carlos era avaliar se havia riscos ambientais no prédio que pudessem afetar os futuros visitantes do centro cultural. Ele deveria passar uma semana catalogando cada andar, cada sala, verificando se havia vestígios de substâncias químicas perigosas ou materiais que pudessem representar riscos à saúde. Era um trabalho solitário. Carlos passava os dias caminhando pelos corredores vazios, fazendo anotações, tirando fotografias, coletando amostras de ar e superfícies. O prédio tinha 4 andares e um subsolo, todos conectados por um labirinto de corredores que um dia acomodaram mais de 500 pacientes. O que mais impressionava Carlos era o silêncio. Não apenas a ausência de sons, mas uma qualidade particular de silêncio que ele nunca havia experimentado. Era como se o próprio ar fosse denso demais para carregar ruídos. Seus passos ecoavam de forma estranha, como se o som estivesse sendo filtrado por camadas invisíveis de tempo. Durante os 3 primeiros dias, Carlos se concentrou nos andares superiores, antigas alas de pacientes com diferentes graus de distúrbios mentais. Cada andar tinha uma configuração diferente: quartos individuais para pacientes agressivos, dormitórios coletivos para casos menos graves, salas de atividades e terapia ocupacional. Foi no 4º dia, quando desceu ao subsolo, que Carlos começou a experimentar algo que desafiava sua compreensão científica. O subsolo do sanatório Presidente Vargas havia abrigado as instalações mais controversas, salas de hidroterapia, celas de isolamento e, nos anos 1950, uma sala de eletroconvulsoterapia. A primeira coisa que Carlos notou foi que sua bússola parou de funcionar no subsolo. A agulha girava loucamente, incapaz de encontrar o norte magnético. Ele assumiu que fosse interferência de algum equipamento médico antigo, ainda ligado na rede elétrica, embora o prédio estivesse oficialmente sem energia há anos. A segunda anomalia foi sua percepção de temperatura. Carlos estava usando um termômetro digital para registrar as condições ambientais, mas no subsolo o aparelho mostrava leituras impossíveis. 15 graus em uma sala, 35 graus na sala ao lado, ambas idênticas em tamanho e exposição solar. Na antiga sala de hidroterapia, Carlos encontrou algo que o fez questionar seus próprios sentidos. No centro da sala, havia uma banheira de metal ainda conectada ao sistema de encanamento.
Quando Carlos se aproximou para examiná-la, ouviu distintamente o som de água correndo. Ele verificou todas as torneiras da sala. Estavam fechadas e enferrujadas. Verificou o registro principal do prédio. Estava desligado há anos. Mas o som de água correndo continuava, vindo claramente da banheira central. Carlos se inclinou sobre a banheira para examinar de onde vinha o ruído. O que ele viu o fez recuar imediatamente. A banheira estava cheia de água limpa, cristalina, como se tivesse acabado de ser enchida. Mas quando ele se aproximou novamente, a banheira estava completamente seca, coberta por uma camada de poeira que parecia não ter sido perturbada em décadas. Carlos balançou a cabeça, assumindo que estava tendo algum tipo de alucinação causada pelo cansaço ou pela exposição a algum gás residual no subsolo. Ele decidiu acelerar seu trabalho e sair daquele andar o mais rápido possível. Foi quando ele entrou na antiga sala de eletroconvulsoterapia que Carlos viveu uma experiência que mudou para sempre sua compreensão sobre consciência, memória e a natureza da realidade. A sala estava exatamente como havia sido deixada em 1995. Uma maca no centro, conectada a um aparelho de eletroconvulsoterapia dos anos 1960. As paredes tinham manchas de umidade e o chão estava coberto por folhas secas que haviam entrado pelas janelas quebradas. Carlos se aproximou do equipamento antigo para fotografá-lo. Era uma máquina imponente, com dials analógicos e fios grossos que um dia conduziram eletricidade através dos cérebros de centenas de pacientes. Ele estava ajustando sua câmera quando ouviu algo que o fez parar completamente. Vozes. Múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, vindas de toda parte da sala. Não eram vozes altas ou ameaçadoras. Eram sussurros, como conversas distantes que você ouve em um restaurante lotado. Carlos ficou imóvel, tentando identificar de onde vinham os sons. Gradualmente, ele conseguiu distinguir palavras individuais. Por favor, ajudem-me, eu não estou louco, quero ir para casa. As vozes não pareciam estar se dirigindo a ele. Era como se Carlos estivesse ouvindo ecos de conversas que aconteceram décadas antes, gravadas de alguma forma nas paredes da sala. E então ele ouviu uma voz que era diferente das outras. Uma voz firme, autoritária, que dizia: Paciente 247, prepare-se para o tratamento. Isso vai doer, mas é para o seu próprio bem. Carlos reconheceu imediatamente o tom. Era a voz de um médico. Alguém como ele, que havia jurado ajudar e curar, mas que estava participando de algo que causava sofrimento. Foi quando Carlos percebeu que podia ver sombras se movendo pela sala. Figuras translúcidas que pareciam estar reencenando procedimentos médicos antigos. Uma sombra deitada na maca, outras ao redor preparando equipamentos, aplicando eletrodos, acionando a máquina. E então, Carlos viu algo que o aterrorizou. Uma das sombras tinha seu rosto. Não era apenas parecida com ele, era exatamente igual. A mesma estrutura facial, os mesmos óculos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estava concentrado. Era como se Carlos estivesse vendo uma versão fantasma de si mesmo realizando procedimentos de eletroconvulsoterapia em pacientes do passado. Isso é impossível, Carlos sussurrou para si mesmo. Eu nunca trabalhei aqui. Eu nunca usei eletroconvulsoterapia em ninguém. Mas as sombras continuaram sua dança macabra e Carlos pôde ouvir sua própria voz ecoando pela sala. Paciente 247, você precisa confiar em mim. Este tratamento vai curar sua depressão. Carlos correu da sala. Ele subiu as escadas do subsolo de 3 em 3 degraus, atravessou o térreo sem olhar para trás e só parou quando chegou ao estacionamento onde estava seu carro. Ele passou o resto do dia tentando racionalizar o que havia visto. Alucinações causadas por estresse, gases tóxicos no subsolo, sugestão psicológica causada pelo ambiente opressivo. Como psiquiatra, Carlos conhecia todas as explicações possíveis para experiências aparentemente paranormais. Mas na noite daquele dia, ele decidiu pesquisar os registros históricos do Sanatório Presidente Vargas. Ele queria provar para si mesmo que nunca havia trabalhado lá, que aquelas visões eram apenas produto de sua imaginação. O que ele descobriu nos arquivos digitais da Biblioteca Nacional o deixou sem palavras. Havia um registro de um Dr. Carlos Mendoza que trabalhou no Sanatório Presidente Vargas de 1952 a 1960. As fotografias mostravam um homem idêntico ao Carlos atual. Não parecido, mas absolutamente idêntico. Até a cicatriz pequena na testa esquerda, que Carlos havia adquirido aos 8 anos caindo de bicicleta,
estava presente nas fotografias dos anos 1950. Os registros mostravam que o Dr. Carlos Mendoza, dos anos 1950, era especialista em eletroconvulsoterapia e havia tratado centenas de pacientes usando técnicas que hoje são consideradas desumanas. Havia até relatórios detalhados de casos, escritos com a mesma letra de Carlos. Mais perturbador ainda, o Dr. Carlos Mendoza, dos anos 1950, havia morrido em 1960, aos 45 anos, da mesma idade que Carlos tinha agora. Carlos passou a noite inteira lendo os registros, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse seu avô, ou um parente distante que ele não conhecia. Mas quando ele ligou para sua mãe na manhã seguinte para perguntar sobre a história da família, ela confirmou que não havia nenhum médico na família e que o nome Carlos Mendoza era único em toda sua árvore genealógica. No dia seguinte, Carlos voltou ao sanatório para terminar seu relatório. Ele evitou cuidadosamente o subsolo e se concentrou em finalizar as medições dos andares superiores. Mas quando ele estava prestes a sair, algo o compeliu a descer uma última vez à sala de eletroconvulsoterapia. Ele precisava confrontar o que havia visto. Precisava provar para si mesmo que era real ou ilusão. A sala estava exatamente como ele havia deixado. Mas agora havia algo novo. Sobre a maca estava um arquivo médico aberto. Um arquivo com o nome Paciente 247 na capa. Carlos se aproximou com cuidado e abriu o arquivo. Era o prontuário completo de um paciente de 1958, detalhando um caso de depressão severa tratado com sessões de eletroconvulsoterapia. O arquivo estava assinado pelo Dr. Carlos Mendoza, mas o que mais chocou Carlos foi o nome do paciente 247, Carlos Mendoza. O arquivo médico era sobre ele mesmo, ou sobre a versão dele que havia existido nos anos 1950. O paciente e o médico eram a mesma pessoa, separadas por décadas, mas conectadas por um mistério que desafiava tudo que Carlos acreditava sobre tempo, identidade e realidade. Na última página do arquivo, havia uma nota manuscrita que não estava presente nos registros oficiais. O paciente 247 apresenta uma condição única. Ele parece ter memórias de uma vida futura, onde ele é médico psiquiatra. Durante as sessões de terapia, ele insiste que um dia trabalhará avaliando este mesmo sanatório. Recomendo o tratamento continuado para eliminar essas fantasias perturbadoras. Carlos fechou o arquivo com as mãos tremendo. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. De alguma forma, suas vidas estavam conectadas através do tempo. O paciente dos anos 1950 havia visto o futuro onde ele seria médico. O médico de 2019 estava vendo o passado onde ele havia sido paciente. Ele deixou o sanatório naquele dia com mais perguntas do que respostas. Seu relatório oficial declarou o prédio seguro para a conversão em centro cultural, mas Carlos nunca mencionou as experiências anômalas que havia vivido. Hoje, o Sanatório Presidente Vargas é um centro cultural próspero que recebe milhares de visitantes por ano. Carlos ainda passa por lá ocasionalmente, mas nunca mais desceu ao subsolo. Ele mudou sua especialidade de psiquiatria geral para pesquisa em memória e consciência. Suas teorias sobre conexões temporais na psique humana são consideradas revolucionárias por alguns colegas e controversas por outros. E toda vez que Carlos trata um paciente com casos aparentemente impossíveis de memórias que não deveriam existir, ele lembra do arquivo do paciente 247 e sussurra: "Talvez você não esteja louco. Talvez você esteja apenas vendo através do tempo." Essas 5 histórias que vocês acabaram de ouvir têm algo em comum além do cenário dos sanatórios abandonados. Todas elas falam sobre conexões que transcendem nossa compreensão normal do tempo e do espaço. Falam sobre amor, dedicação e humanidade que persistem mesmo quando a vida termina. Roberto aprendeu que gratidão é uma força poderosa demais para morrer com o corpo. Luciana descobriu que às vezes nossa função é ensinar outros quando é hora de descansar. Daniel entendeu que a dedicação profissional pode ser uma missão que transcende gerações. Mariana viveu na pele como o cuidado verdadeiro cria laços que nem a morte consegue quebrar. E Carlos confrontou a possibilidade de que nossa consciência pode existir de formas que ainda não compreendemos. Você já parou para pensar sobre as pessoas que cuidaram de você quando você estava mais vulnerável? Enfermeiros que trabalham madrugadas para garantir seu conforto. Médicos que dedicam suas vidas a salvar outras vidas. Cuidadores que tratam estranhos como família.
Será que a energia que essas pessoas investem no cuidado simplesmente desaparece quando elas morrem? Ou será que essa energia fica impregnada nos lugares onde exerceram sua compaixão, esperando para ensinar futuras gerações sobre o verdadeiro significado de servir ao próximo? Os sanatórios abandonados que vocês conheceram hoje nas histórias são mais do que prédios vazios. São monumentos à capacidade humana de cuidar, mesmo em condições adversas. São lembretes de que nossa humanidade brilha mais forte exatamente nos momentos em que a vida é mais frágil. Talvez a verdadeira lição dessas histórias não seja sobre fantasmas ou fenômenos paranormais. Talvez seja sobre como podemos viver de uma forma que nossa presença continue fazendo diferença muito depois que partirmos. Como podemos cuidar uns dos outros de uma maneira tão profunda que nossa compaixão se torne imortal. Da próxima vez que você estiver em um hospital ou visitando alguém que precisa de cuidados, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que há pessoas como Roberto, Luciana, Daniel, Mariana e Carlos trabalhando incansavelmente para garantir que a dignidade humana seja preservada mesmo nos momentos mais difíceis. E se você trabalha na área da saúde, lembre-se de que seu trabalho não é apenas um emprego, é uma missão que pode transcender sua própria existência. Cada paciente que você trata com gentileza, cada família que você conforta, cada momento em que você escolhe a compaixão em vez da indiferença, você está criando um legado que pode durar muito mais tempo do que você imagina. Essas foram as 5 histórias assustadoras de sanatórios abandonados que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mas o medo que vocês sentiram não era do sobrenatural, era do reconhecimento. O reconhecimento de que todos nós, eventualmente, vamos precisar da gentileza de estranhos, e que todos nós temos a oportunidade de ser essa gentileza para outros. Se essas histórias tocaram vocês de alguma forma, deixem um like neste vídeo. Se vocês têm alguma experiência parecida para compartilhar, ou se conhecem alguém que trabalha na área da saúde e merece nosso reconhecimento, contem nos comentários. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago histórias que vão fazer vocês refletirem sobre os mistérios da vida, da morte e das conexões invisíveis que nos unem. Até a próxima e lembrem-se, cuidem uns dos outros, porque no final é isso que nos torna verdadeiramente imortais.